Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar de uma aula sobre o artigo 3º do Código Penal, lei temporária e lei excepcional. Então por que eu vou fazer essa aula hoje? Porque eu vi em duas provas orais de magistratura, a primeira pergunta e uma na terceira pergunta, eles perguntaram sobre o artigo 3º do Código Penal. Então é uma coisa que a princípio parece ser simples, fácil, sem muita atenção, e foi questão de prova de magistratura, em duas provas orais de magistratura, né? Então vamos lá entender o artigo 3º e aí a gente vai decorrer entender o que significa isso. Então vamos lá. O artigo 3º, lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ok? Então é isso o que o artigo 3º fala. Então vamos começar lá para entender, né? Qual que é a regra do ordenamento jurídico brasileiro? A regra do direito penal brasileiro. A lei nunca retroage. Então a lei não retroage, salvo em benefício do réu, ok? Então a lei nunca retroage é a regra, salvo em benefício do réu. E aí a gente tem o conceito de extratividade. Extratividade é o nome genérico. Para quê? Para dizer sobre a retroatividade da lei penal e a ultraatividade da lei penal, ok? A retroatividade da lei penal é o conceito onde diz que a lei ela pode regredir no tempo. Então assim, é a configuração da lei, é a determinação da lei, onde ela pode andar no tempo, mas para trás. Retroatividade da lei penal, certo? É o poder da lei, né? É a determinação da lei de poder retroagir no tempo. Então o que eu posso dizer? A capacidade da lei, como exceção, em benefício do réu, a retroagir no tempo. Então a gente tem extratividade como nome genérico. Dentro da extratividade a gente tem o quê? Retroatividade da lei penal, exceção, capacidade da lei retroagir em benefício do réu, ok? E a gente tem a ultraatividade. O que é a ultraatividade? A capacidade da lei que, cessada a sua vigência, ainda produzir efeitos, ok? Então a capacidade dela andar para frente. Então ultraatividade, cessado a sua vigência, ela tem a capacidade ainda de gerar determinações, ok? Então é a extratividade, dentro dela tem a retroatividade e a ultraatividade. Retroatividade, capacidade da lei retroagir em benefício do réu, exceção. Ultraatividade, capacidade da lei, cessada a sua vigência, ainda produzir efeitos, andar para frente, ok? Então ali a gente entendeu como a lei no tempo e espaço é produzida. Diante disso, a gente tem o parágrafo 3º, que fala sobre a lei excepcional e a lei temporária. E qual que foi a pergunta da prova oral de magistratura? Né? A pergunta foi, qual é a diferença da lei excepcional e da lei temporária? Então o que eu acho que a pessoa deve responder para tirar um 10? Primeiro essa explicação. Fala para a banca, excelentíssimo. Primeiramente, a gente tem no Brasil, no ordenamento jurídico, o quê? A capacidade da lei andar para frente ou para trás. Ela tem a capacidade de se determinar, ou seja, se movimentar no tempo, ok? Em regra, existe a irretroatividade da lei penal, ou seja, a lei penal nunca retroage, salvo em benefício do réu. Tendo esse conceito, a gente tem o conceito da extratividade, ou seja, extratividade é o nome genérico que absorve a ultraatividade e a retroatividade. A retroatividade é no caso de exceção. A lei, com exceção, em determinadas situações, na exceção, ela retroage em benefício do réu. Então, sempre que for em benefício do réu, na exceção de beneficiar o réu, a lei retroage, certo? E a ultraatividade é a capacidade da lei andar no tempo para frente, ou seja, cessado a sua vigência, ela ainda tem a capacidade de produzir efeitos, ok? E aí qual que é a diferença da lei temporária para a lei excepcional, né? A lei temporária, ela tem um prazo determinado, ela é determinada por uma situação, certo? Então ela entra, né, ela é criada por uma situação, né, por um momento com prazo determinado. Um exemplo, uma lei que se é criada, por exemplo, não pode se beber durante a Copa do Mundo.
Ok? É uma lei temporária. Então o que acontece? É um prazo determinado, é uma lei temporária ali, né? Que ela entra num determinado tempo, né? E naquele momento você não vai poder. Então é uma lei temporária. Então durante a Copa do Mundo não se pode vender bebidas alcoólicas após as 22 horas. Ok? E a lei excepcional? A lei excepcional é uma lei que ela vai durar enquanto existir uma excepcionalidade, uma calamidade pública, uma crise, né, um problema ali, que precisa de uma solução. Então é para uma crise, uma calamidade, né, uma situação de risco. Então ela é uma lei excepcional. Então ela vai durar enquanto durar essa crise, essa excepcionalidade, ok? Então o que acontece? Ambas essas leis são autorrevogáveis, ou seja, uma eu determino que acabado a crise, acabado aquela situação de risco, acabado aquela calamidade, ela cessa. E a lei temporária, ela tem um prazo determinado, ok? Então assim, qual a diferença da lei temporária para a lei excepcional? Excepcional, ela atua em situações onde há uma calamidade, um risco, uma crise, e ela vai cessar no momento que isso acabar. Então ela tem um prazo determinado, ela é criada excepcionalmente para esses momentos, ok? E a lei temporária? A lei temporária tem um prazo definido para uma situação certa. Por exemplo, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser proibido vender bebida alcoólica após as 22 horas. Qual que é a Copa do Mundo? De dia 11 de junho ao dia 30 de julho, ok? Ela tem um prazo determinado e definido. E o que acontece? Por que elas são autorrevogáveis? Porque a partir desse momento elas deixam de valer. E elas também são ultraatividade. Elas estão dentro do conceito da ultraatividade. Por quê? Porque mesmo que você cometa esse crime e for julgado depois, essa lei já não está mais vigente. Mas ainda ela vai estar valendo. Então você está vendo? Os efeitos dela, daquele momento, ainda fora da sua vigência, vão valer para posterior, para uma condenação posterior. Então eu bebo lá no último dia da Copa, e a polícia me pega, e eu sou processado por isso. Aí pode ser que eu seja julgado dali 4 meses. Já não há vigência da lei. E ali não há que se falar que ela vai retroagir em benefício do réu ou não. Por quê? Porque era uma lei excepcional ou uma lei temporária. E aí o que acontece? Ela vai andar para frente no tempo. Então, ela já cessou o tempo dela, seja pela crise ou seja pelo tempo de duração dela. Mas ela ainda produz efeitos, certo? Por quê? Porque a gente vai lá para o artigo 4º do CP, do Código Penal. O que é? Qual que é o momento da conduta? Né? O momento da atividade, né? Ação ou omissão, certo? E qual que é o lugar do crime, né? Então, o tempo do crime, artigo 4, teoria da atividade, momento da ação ou omissão. E o momento do local do crime, teoria da ubiquidade, certo? Que é o artigo 6 do CP. Ok? Então vamos lembrar, aí a gente já aprendeu teoria da atividade, né? Que é o parágrafo 4º, lugar do crime. Né, perdão, tempo do crime. E lugar do crime, artigo 6, ok? Então nisso a gente entendeu o quê? Primeiro a gente tem o quê? Lei excepcional e lei temporária. Excepcional, criada em momentos excepcionais, durante crise, calamidade, e ela dura durante esse prazo. Indeterminado? Indeterminado. E a lei temporária, um prazo determinado para uma condição específica. Por exemplo, Copa do Mundo. Elas têm o conceito de ultraatividade. Cessado a sua vigência, ela ainda vai produzir efeitos de quem cometeu naquele momento do crime aquela conduta, ok? E daí remete a gente a entender o quê? O que é extratividade, que tem o conceito da retroatividade penal, que a lei sempre retroage em benefício do réu, é uma exceção. Então a lei nunca retroage, salvo em benefício do réu. Então a retroatividade, ela sempre vai agir em benefício do réu como exceção, certo? E a ultraatividade, no caso das leis temporárias e leis excepcionais, ok? Que ela vai andar para frente. E aí a gente cai no conceito do quê? Tempo do crime, né, e local do crime. Tempo do crime, teoria da atividade, artigo 4. Local do crime, artigo 6, teoria da ubiquidade, certo? Então ele pode ser local do crime, né, onde ele deveria ser produzido e onde ele foi produzido. Então a gente vai entrar aí depois numa outra aula, mas aí a gente explica certinho, certo? Então o que fica
de dica nesse momento, né? Qual que foi a pergunta? Uma pergunta simples, que às vezes você deixa passar batido. Então, artigo 3º ali, parágrafo único, né? Parágrafo caput do artigo, perdão, nem parágrafo único né? Então a gente vai lá no parágrafo 3º do CP, simples ali, né? Conceito básico de lei excepcional ou temporária, que é a questão da conduta da lei no tempo, né? Extratividade, ultratividade, retroatividade e retroatividade da lei penal, ok? E aí foi uma pergunta simples que às vezes deixa passar batido, né? Qual a diferença da lei excepcional com a lei temporária? Mais uma vez, lei excepcional, ela é uma exceção, né? Ela é excepcional, então ela não tem prazo para durar, então a vigência dela, ela dura ali até se produzir os efeitos, ali acabar os efeitos daquela calamidade, daquela crise. E a lei temporária, ela tem uma determinação certa, um tempo certo, para uma ocasião específica. Por exemplo, tomar bebida, proibida a venda de bebida durante a Copa do Mundo, ok? Então a gente vai lá, só para vocês anotarem. Então a gente tem aqui, como eu disse, lei excepcional e lei temporária. Parágrafo 3º, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, ok? De novo, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ultratividade, tá vendo? Isso daqui é o conceito da ultratividade, ou seja, ambas elas estão dentro da ultratividade e elas são auto-executáveis, ok? Então pense isso, auto-executáveis, certo? E ultratividade. Então elas têm uma vigência, cessou a sua vigência, ela ainda produz efeitos, né? A lei penal nunca retroage, é a regra, mas a gente tem a extratividade, que é a retroatividade da lei penal, ela sempre vai retroagir, ela pode retroagir em benefício do réu, né? Então em benefício do réu ela vai retroagir, é uma exceção, e a ultratividade, a capacidade da lei surtir efeitos mesmo depois de terminar sua vigência. Certo? Então, capacidade de vigorar mesmo depois de sua revogação. Lei excepcional e temporária são autorrevogáveis, estão dentro do conceito da ultratividade. Ok? Então, dito isso, rapaziada, imagine, questão baba, questão fácil, que pode cair ali na sua prova de magistratura, né? Imagine como não tem base numa prova ali mais simples, né? Então foi a primeira questão numa prova de magistratura, a primeira, né? Ela pegou uma questão de processo civil, uma questão de processo civil, uma questão de civil foi pro penal, a primeira questão de penal foi essa baba aí, que é muito fácil e às vezes a gente deixa passar batido, ok? Tamo junto, valeu, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, valeu!